Pronto, gente, voltei. Segunda vez que me acontece, alguém liga e aí o áudio eu não consigo mais escutar a pessoa. Eu vejo ela mexendo, um zumbidinho no final, mas eu não consigo escutar a pessoa. Se alguém souber como que eu faço pra impedir as pessoas de me ligarem. Uma live. Mas vamos lá. É... Ai, voltou mais. e- Oh, eu acho que se eu colocar no modo avião, não acontece isso mais, né? Ninguém vai conseguir me ligar e eu fico só no Wi-Fi. Ou porque aí você não recebe ligação. Vou sair da próxima vez, pode ser uma possibilidade. Desculpa, Fabiana. Verdade. Ele me ligou e depois. Não, Essa é a segunda vez que acontece, aí eu lembrei que isso já tinha acontecido. Eu paro de te ouvir, fica um zumbido só no fundo. Não sei por que que isso acontece. Mas vamos. mas o meu também acontece isso. É, então vamos lá. Agora eu quero falar Hum. como se fosse a mentoria. Então a gente teve essa primeira parte, e aí, gente, eu fiz algumas perguntas para ela, né? Inclusive da Fabiana, como é que a Fabiana fazia antes? E aí foi muito interessante, porque esse processo de escutar o cliente, que é o que vocês devem fazer com os clientes de vocês, ele é muito importante, ele nos traz informações valiosíssimas. Por exemplo, eu acabei descobrindo hoje que a Fabiana já trabalhou na área de qualidade. E o que ela fazia? Processos. Uma pessoa que trabalha com processos, eu já trabalhei dentro da área de qualidade, que eu sou engenheira, ela tem facilidade com coisas, com metodologia, com, né, Uhum. se organizar, porque ela sabe que aquilo ali é essencial para o trabalho dela. Então, com certeza, a Fabiana, pegando a metodologia do método Trust, ela vai destrinchar aquilo ali de uma forma muito mais prática. Inclusive, ela já me deu 2 ou 3 sugestões, né, Fabiana? Quando você fez, que você já terminou de fazer as aulas, aí você Sim, eu colocar as observações dentro do módulo, e a gente está já fazendo as sugestões que você deu. Justamente porque você tem um olhar diferente, né? sim, é. Foram muitos anos, na verdade, que eu trabalhei, né? Eu fiz muitos anos de auditoria, eu era auditora interna, auditora externa, auditora certificada. Então, Nossa, é um a papel gente chato é assim. chato. Porque você não é uma pessoa querida, né? Você chega nos lugares para poder apontar. É, É meio complicado. exatamente. Eu falei É dentro assim, da graças qualidade. a Deus, mas graças a Deus, assim, apesar de eu ser, né, auditora, cobrar muito das pessoas, elas sempre vinham porque eu sempre procurei falar assim, olha, faz desse jeito, eu acho que se você fizer dessa forma vai ser melhor, eu acho que assim vai ficar melhor. E aí depois eu saí, né, desse papel de auditora e comecei, apesar de fazer as auditorias de processos na área, mas eu estava diretamente com a equipe buscando melhorar os processos, reduzir o tempo, aumentar a qualidade. Então, as pessoas começam a ver a gente com outros olhos. Então, eles falam assim, não, você é bravo, você cobra da gente fazer os processos, seguir os procedimentos, mas você está melhorando, né, os nossos processos. Você está Sim, buscando ferramentas, você está buscando formas da gente poder fazer de uma maneira mais simples, melhor. E aí, às vezes, eu até falo com o Bruno que esses dias a gente estava conversando, eu falei assim, Bruno, eu acho que talvez a gente possa, né, vamos simplificar alguns processos nossos, vamos reduzir algumas coisas, vamos concentrar em outras. Exatamente isso que você está falando. Até depois que eu fiz o curso, né, eu falei assim, olha, a gente precisa focar mais nisso, vamos parar um pouquinho isso aqui, vamos colocar uma coisa mais simples, para a gente não perder tanto tempo com isso e conseguir focar exatamente no que a gente sim. precisa focar, que é na É, área comercial, que é nessa entrega exatamente. para o cliente, né? Energia, gastar energia no lugar certo. Isso, exatamente. O método, ele engloba a parte de fechamento de contrato, mas a gente não para por aí. Sim, Depois que você fecha o contrato, você tem o pós-venda, e esse pós-venda, geralmente, ele é recheado de oportunidades para que você possa fechar novos contratos. E o nosso mercado, ele é movido à indicação. O papel da assessoria, inclusive, é muito muito. isso, né? Então, assim, esse cliente, né, te indica muito, certamente. Então, é muito importante a gente. Indica. Então, eu não fiz esse acompanhamento com ela, no particular, porque a ideia nossa era realmente fazer essa segunda etapa da live como se fosse uma mentoria. Então, o que eu faço nas mentorias?
que eu faço, tanto a individual quanto a coletiva. A coletiva eu estou fazendo a mentoria com a pessoa, mas tem mais pessoas assistindo. Aí depois elas tiram as dúvidas delas, mas eu concentro naquele mentorado. Geralmente eu escuto a história dele, eu quero saber de onde, o que ele fazia antes. Dificilmente a primeira experiência da pessoa na vida dela foi no mercado de eventos sociais. Ela geralmente cai Sim. nesse mercado, no início alguns de paraquedas, outras com o próprio casamento. Enfim, eu gosto de entender o que elas já fizeram antes para justamente saber as habilidades que a pessoa tem, o que eu posso fazer com que aquela habilidade seja a favor, né, da aplicação do método. E aí, depois de ouvir o cliente, que é muito importante, a gente sempre ouvir o cliente, né, no caso, o mentorado, eu vou tentar identificar em que ponto ali do método que ele pode começar. Porque alguns já são mais avançados, já tem CRM, já sabe o que é taxa de conversão, já utiliza o WhatsApp Business e todas as inúmeras ferramentas que ele tem. Eu ensino 9 dentro do método, né, que são essenciais para vocês utilizarem. Já tá tranquilo, nós vamos para outras etapas. Como lá no Estúdio 3 a gente tem essa divisão de antes de fechar o contrato, depois que fecha, que vai para a Fabiana, nós vamos hoje falar. Mas ele tá cortando. Eu não tô conseguindo te ouvir. Começou a ficar. Eu não consegui te ouvir. Mas a minha internet tá boa. Tá me ouvindo? Agora sim, mas travou anteriormente. Eu tô do lado do modem. Hoje eu tô fazendo da minha casa, a minha internet não é tão boa quanto do escritório, mas eu acho que vai dar pra gente fazer. Então, hoje nós vamos fazer uma live e a gente não vai falar de fechamento de contrato, nós vamos falar de depois do contrato fechado, que é o papel que a Fabiana faz. Ela tem todo um checklist, um processo. O cliente tem que se sentir seguro, confiante, depois que ele fecha também. Se você some da vida dele, vai aparecer um mês antes do casamento, fica tudo muito solto, tá? Eu tive problemas nas contratações do meu casamento, foi justamente porque eu não me atentei a isso, o fornecedor deixou a coisa solta e quando a gente foi olhando na frente, estava diferente do que a gente tinha combinado lá atrás, né? Então, assim, eu acho muito importante que a gente consiga dividir essas duas etapas. Às vezes é a mesma pessoa, mas depois que fecha, a gente tem um checklist. O que você vai tratar com o cliente um mês depois que você fechou o contrato? O que você vai tratar com o cliente se for um contrato muito longo? 6 meses depois, 3 meses depois. Não é só a assessoria que faz isso. Você precisa também ter esse ponto. Às vezes um oi, um momento ali que você manda algumas inspirações para o pré-wedding, por exemplo, a fotografia, já é um contato que você está tendo com o cliente que ele está assim, gente, ele está muito atento, ele está o tempo inteiro me conectado comigo. Por que isso é legal? Que com certeza também já aconteceu de alguém te indicar e você nem ter feito o casamento deles ainda, certo, Fabiana? Sim, já aconteceu. No meio do caminho, ele tem um amigo que também vai casar e vocês fecham um contrato, porque o atendimento é de alto nível. E aí faz com que o seu cliente esteja sempre lembrando de você. Quando você não se coloca presente na vida dele, ele esquece de indicar. Se alguém falar que tá casando, ele vai lembrar de um outro fornecedor que ele achou top, porque o atendimento é muito próximo, se conectou com ele. Então, seja lembrado pelo seu cliente. Fora que essa conexão que você faz com o cliente, Fabiana, que é esse processo do checklist, de acompanhar, de ver os agendamentos do pós, do pré-wedding, ele vai permitindo com que o cliente se sinta mais próximo. E aí ele pode te dar um feedback que é importante. No dia do evento propriamente dito, ele está muito mais maleável, porque vocês já criaram um relacionamento, uma conexão importante com ele. E a gente sabe disso, as pessoas ficam estressadas, né? Então, às vezes, se você não tem uma conexão legal com o cliente, é em você mesmo que ele vai explorar tudo. Então, é legal você ter essa aproximação. Hoje você envia algum pós-venda, depois que vocês entregaram o trabalho, você faz alguma venda? Sim. Como que começa o processo? A partir do momento que a gente fecha o contrato, né, toda a parte comercial ela é feita com a Raquel hoje, né, e aí depois que o cliente fechou, a gente tem uma ficha que o cliente preenche com todos os dados, e aí o contrato já começa comigo. Então eu faço o contrato, eu envio para o cliente, aí normalmente eu envio o contrato por e-mail, e aí eu mando uma mensagem por WhatsApp, falo, olha, cliente, eu mandei o contrato para você recebeu? Tem alguma dúvida, né? Eu posso te ajudar em alguma coisa. E aí, a gente, às vezes, precisa fazer algum ajuste ou não. E aí, o cliente devolve o contrato e aí, a partir desse momento, eu faço o contato com ele. E aí, a gente tem, né, os agendamentos de pré. Então, eu mando, né, a mensagem sobre a questão de locais, se ele já definiu um local, se ele já sabe onde ele vai fazer.
Aí mando sim, vídeos de inspiração para que ele tenha uma ideia. Ele fala assim, eu gostaria de fazer em Ouro Preto. Aí eu mando para ele vídeos, né? Ou as fotos de casamentos que nós já fizemos em Ouro Preto, ou pré que nós fizemos em Ouro Preto, ou pós que nós fizemos, para que ele tenha uma referência. Às sim. vezes o cliente fala assim, Fabiana, eu quero fazer o meu casamento, eu quero fazer o meu pré num lugar que tenha água. Aí eu mando as referências que a gente tem de lugares com água. E aí ele fala assim, eu gostei mais desse. E aí a gente vai conversando e orientando o cliente, né, sobre onde fazer, quais as informações, o que ele precisa de fazer. E aí a gente vai fazer. Então, logo quando fecha, eu mando um comunicado falando assim, olha, a gente vai fazer isso aqui daqui para frente. E aí deixa o cliente mais ou menos informado do que ele vai ter, né? E aí, depois de tudo isso, aí o contato com a nossa equipe, né, no casamento, normalmente, às vezes, no dia seguinte, posterior ao casamento, na segunda-feira, eu falo, olha, e aí, como que foi? Gostou? Deu tudo certo no seu casamento? Faço uma pergunta, mas não é nada assim, né? Eu não registro essa conversa, não é algo, é só uma pergunta mesmo para o cliente ver, para ver que a gente está preocupado, a gente quer saber como que foi. E aí, logo em seguida, a entrega do material, a gente entregou o material para o cliente, eu envio um link, normalmente a gente envia um link, eu entrego para o cliente, e aí tem duas etapas, né, na verdade. A gente tem essa entrega, que é uma entrega via link, e logo depois a gente agenda, o cliente aprovou, tá tudo certinho, a gente agenda com o cliente uma entrega. E aí, normalmente, a gente faz uma entrega de uma caixa, com um pendrive, né? A gente fala que é um mimo que a gente entrega para o cliente, com toda a história dele ali. E aí, logo em seguida a essa entrega, eu envio para o cliente uma pesquisa de satisfação, perguntando, né, o que ele achou, e também solicito recomendações no casamentos.com, no Zenq.U, são algumas plataformas que a gente utiliza também. Deixa eu te perguntar, essa caixa que você entrega para o cliente, por exemplo, estava no contrato? Não estava no contrato. A gente Aí não é algo que está no assim, contrato. eu contratei o Bruno para fazer o aniversário de 1 ano do meu filho. E foi o combinado era ele me entregar as fotos digitais. Aí um dia ele perguntou, mas você tá no escritório agora? Eu falei, vou te mandar uma coisa. Chegou, gente, uma casa de madeira entalhada com a logo de vocês, com um pendrive de madeira. Essa caixa, ela fica na minha sala. E aí, aí veio com algumas fotos impressas, acho que 2 ou 3 fotos. Sim, Todo cuidadinho. é. É uma caixa tão linda que ela fica na minha estante, do lado da televisão, assim. E eu coloco lá todos os pendrives que eu tenho hoje que eu recebo dos fotógrafos. E tá lá, tudo 3, né? Então, eu acho assim, isso é o over delivery. É um diferencial. Entregar além do que o cliente contratou. Quando você supera as Sim. expectativas, a chance desse cliente contratar, né, você de novo por um outro momento, um outro evento, e te indicar é muito grande. Então a gente tem que fazer isso de forma genuína, é muito mais interessante. Você não Uhum. prometer demais, entregar além, do que você sair prometendo um monte de coisa. O fornecedor que é desesperado, né, Fabiana? Promete, ensaio. Tem um fornecedor esse que eu vi que ele prometia quantos ensaios a pessoa quisesse fazer depois. Gestante, newborn. Ô, gente, dá até pra pensar, ué. Como assim? Se ela engravidar 5 vezes, ela vai ganhar 5 ensaios de newborn? Vai, eu dou, não me custa, eu tenho já o estúdio. Gente, não é bem assim. Você tem que tirar as fotos, é um tempo que você gasta, depois tem que tratar as fotos. Sim. É muito louco a pessoa deixar. Então, eu acho que isso é aquele brinde do desespero, né? Que é tipo, vou falar, dificilmente Fecha comigo. isso, e realmente é muito, muito estranho. Eu acho que a pessoa fica mais preocupada e causa mais estranheza do que É engraçado, verdade. né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse papel de acompanhar o seu cliente, de entregar algo que ele não sabia, que ele não esperava, é muito importante fazer. Porque a gente está trabalhando com sonho, né? Então, eu acho que a entrega Sim. final de vocês é muito legal. Eu sei porque eu não esperava quando eu recebi. E eu tenho o maior carinho com a caixa, com o pendrive até hoje. E aí eu acho que tem uma outra questão aí, que é o time da gente fazer um pós-venda, mas um pós-venda pós-entrega. Porque você tem um pós-venda, ou seja, você fechou o contrato agora, mas você vai executar daqui a 6 meses. E aí o seu pós-venda, Uhum. ele tem que começar aí, antes da realização. Você tem um outro pós-venda, que é entre o dia do casamento e a entrega final das fotos. E você tem um terceiro, que é depois que você entregou tudo.
Em todos os momentos ali, você pode adotar alguma ferramenta importante, tá? Ele pode estar ciente de um programa de indicação, por exemplo, que você faz, que é sensacional Uhum. o impacto que ele causa. Naturalmente, as pessoas te indicam. Agora, às vezes, elas esquecem de você. Agora, se elas sabem que elas têm alguma recompensa com aquilo, certamente elas vão te indicar mais, né? E vocês têm um produto, que é um serviço que é muito legal, que você, o seu próprio serviço pode virar recompensa, né? Um ensaio, por exemplo, Sim, se ela te um indicar ensaio fotográfico. pode fazer os degraus, né? Se ela te indicar um cliente, ela consegue fotos profissionais, por exemplo, que é feito no estúdio, é mais tranquilo. Se 3 clientes fecharem, que vieram dela, ela já consegue um ensaio externo ou a cobertura de um evento. Vocês vão colocar regra, né? Porque às vezes os eventos são muito Uhum. rápidos e aí vai conflitar muito com a agenda de vocês. Mas é muito importante a gente fazer esse processo e formalizar. Principalmente no nosso mercado, que a gente tem a história do BV, e eu não quero entrar no mérito que se é a favor, se é contra, porque tem vários tipos de BV, tem vários tipos de você trabalhar isso. Mas quando você tem um programa de indicação transparente, ou seja, o seu cliente sabe também que ele está ganhando quando né, recebeu indicação, porque também ele vai saber desse programa depois. Quando tudo é transparente, é muito melhor. As pessoas não se sentem passadas para Sim, trás. Que o BV, o problema do BV, tudo isso, é o cliente ter a sensação de que ele pagou mais caro para você ter alguma comissão, para você dar a comissão para alguém. Agora, no vendas por indicação, não é isso que acontece. No vendas por sim. indicação, você está recompensando um cliente que está te recomendando a alguém, que talvez para você captar aquele lead, você ia fazer um investimento muito superior àquilo. Então, é uma estratégia de marketing, como outra qualquer. E eu não vi ainda nenhum profissional trazendo esse tema, vendas por indicação ou marketing por indicação. Aqui no Brasil, a gente tem um especialista que chama Rodrigo Noll. Ele é muito forte, ele é novinho. É inacreditável como que ele já é um especialista, uma autoridade no assunto. Eu fui aluna dele, já tive a oportunidade, inclusive, de estar com ele presencialmente. E a grande questão da vendas por indicação é que a gente tem um receio muito grande dela parecer o BV. E não é isso, é justamente você formalizar, deixar as Uhum. coisas transparentes. Às vezes o BV incomoda quem está pagando, às vezes quem está recebendo acha que é quase um suborno. O vendas por indicação é transparente. Qualquer um, fornecedor, assessor, ex-noivo, qualquer um pode participar do programa de indicação, né? E aí você pode escolher a recompensa que fizer mais sentido para você. Então eu acho que a gente precisa trazer as coisas de uma forma mais transparente. Não tem problema o assessor ganhar algum tipo de retribuição, porque ele está de fato levando muitos fornecedores, né? Desculpa, muitos clientes para aquele Muitos fornecedor. clientes. Às vezes tem Sim. assessor que vende pra gente. Às vezes o cliente já vem com a coisa bem direcionada, Pronta. mas tem que ser Contrato transparente. O fechado. cliente final não pode pagar mais caro por isso. O cliente final precisa saber que isso existe. Inclusive, tem assessoria que as assessorias corporativas, elas ganham uma porcentagem do valor do evento, né? Elas têm isso em contrato. O que é ruim é isso ficar meio que sombrio, meio que pelas Uhum. beiradas, aí o assessor cobra pouco, porque no final ele está ganhando um monte de PV por trás, e que não é claro para o cliente, no final o cliente acaba gastando muito mais com isso. Enfim, então eu acho que é isso aí que não é legal. E já no vendas por É. indicação você consegue sanar esses problemas, né? Então, eu tenho fornecedores de buffet, por exemplo, que reclamam muito do BV, e porque não concordam, porque às vezes o assessor nem falou que ia o casal, e depois liga cobrando o BV, sabe? Ou seja, nem assessorou de fato, nem ajudou realmente aquela venda ser feita e já está querendo só o Uhum. BV. E eles estão numa força muito grande, porque o buffet tem um valor alto de contrato, mas ele tem um custo alto também, né? Então é complicado eles ficarem pagando uma porcentagem do contrato. Tudo. Então, Sim. assim, existe técnica para tudo hoje, gente. Eu, na verdade, compilei todas essas técnicas que eu vi do varejo, de tecnologia, que vem essa indicação muito usada em TI, e trouxe ela para a nossa realidade de eventos sociais. E tem funcionado, né? Aí, quando você fez o curso, essa parte de vendas por indicação, e eu acho que você foi uma das primeiras pessoas a assistir esse bônus, porque eu coloquei ele um pouco depois que eu liberei o método, não foi, Fabiana? Eu acho que você fez lá, Foi. mais ou menos. Foi uma das primeiras pessoas a assistir. Não, Eu já não, foi julho, foi julho. foi mais ou menos isso, não foi? Eu já tinha feito o curso dele, eu já tinha assistido algumas palestras, apliquei primeiro na minha empresa, se não me engano foi janeiro que eu fiz o curso dele.
Apliquei na minha empresa, falei, fez sentido, isso aqui não fez sentido. Eu, particularmente, acho que ele não foi muito didático em alguns pontos, principalmente porque a pessoa não entende muito de marketing. Então, eu peguei aquela ferramenta e adaptei para o nosso mercado, para uma linguagem mais simples, que faça mais sentido, caso não tenha recorrência, né? Aí eu sei que você já assistiu essa parte do curso, porque até você me sugeriu algumas coisas para poder ter a forma de baixar e vocês acompanharem como se fosse uma apostila mesmo, e a gente já fez isso. E aí eu queria ver como que você tá, né? A nossa mentoria aqui é essa. Como que você tá? Que momento que você tá para poder desenvolver o programa de vocês? Você já conversou com algum cliente que já te indicou e sondou se para ele seria legal ter uma recompensa? Sim, eu até logo depois que eu fiz, né, o curso, eu comecei a pensar nessa questão, falei assim, não, vou implementar isso, vou começar a fazer. E aí, assim, graças a Deus, mesmo a gente não tendo isso hoje, nós somos, a maior parte dos nossos clientes, elas vêm por indicação de uma outra pessoa. É indicação. Então, acho que se a gente realmente trabalhar isso, o nosso número vai melhorar ainda muito mais. Com certeza. E aí, uma cliente, ela indicou, nos últimos 2 meses, ela indicou 3 clientes para nós. Inclusive, um cliente fechou. E aí, eu perguntei, eu falei assim, Natália, eu fiz um curso e estava pensando, você acha que seria interessante se a gente implementasse, né, alguma forma de recompensar os clientes, um programa de recompensa por indicações? Ela falou assim, nossa, Fiana, eu acho que seria fantástico, eu acho que seria muito legal. E aí eu falei assim, o que você acha que seria interessante, né, você ganhar numa recompensa? Aí a primeira coisa que ela falou, inclusive você já até citou, ela falou assim, eu adoraria ganhar um ensaio, ia ser fantástico eu ganhar um ensaio, né, de casal, ou que eu pudesse presentear alguém. Então, realmente a gente tem um produto que é muito bom, muito bacana, e eu não tinha pensado. Então, assim, hoje no HubSpot a gente consegue extrair essa informação. Quais foram, né, os clientes que a gente teve, que fechou com a gente, que foi por uma indicação. Então, eu posso pegar esses clientes que fecharam por indicação e ver, né, quem foi os indicados que eu consigo ver, e buscar essas pessoas e falar assim, olha, e aí? Que eu aconselho vocês a fazerem pegue 5 clientes. Esses 5, você não precisa nem olhar no CRM. É bom vocês tentarem memorizar mesmo, porque a gente sabe que indica muito a gente. Os 5 fornecedores ou clientes que mais te indicaram até hoje. Bate um papo com eles. Não dá sugestão do ensaio. Fala o que você gostaria. Se vier, de vários. E outra coisa, tem que entender a sua persona. Se vocês trabalham com muitos noivos que são autônomos, os próprios fornecedores, pode ser, por exemplo, que o ensaio no estúdio, que tem um custo muito mais baixo para vocês, que vocês não precisam se deslocar, faz sentido para essas pessoas, por exemplo, né? Então, nós vamos falar, gente, é tão interessante que uma assessora fez esse teste e todo mundo falou que gostaria de ganhar coisas para casa. Porque a assessora, como é que a assessora vai prestar um serviço depois dela mesma? É difícil, de fato, né? Então, verdade. Faz um convênio com a Mary Kay, outra falou, faz um convênio com a Polishop, deu algumas ideias. Então, a gente já está construindo o programa de indicação para ela. E ela fez parcerias com essas pessoas que também têm interesse nesses leads, né? Afinal, esses podem virar potenciais clientes depois. E aí, essas empresas, né? Essas pessoas autônomas estão dando desconto para ela. Então, aquele produto que custaria R$100, na verdade, ela vai pagar 60, 65. Para o cliente é um produto de R$100 que ele está ganhando, mas o custo dela é menor. E ela, especificamente, ela fez o programa dela só caso o cliente feche o contrato. Mas você tem a possibilidade também de fazer o programa de indicação só com as indicações, independente se a pessoa fechou com você ou não. Aí é uma estratégia de cada empresa, né? Então, a primeira coisa, você conversou já com o seu cliente. Então, a gente vai ficar, Fabiana, de remarcar a segunda mentoria, porque a Fabiana entrou uma 2, e ela tem direito à mentoria individual. E eu combinei com ela, Fabiana, eu quero fazer a mentoria com você depois que você fizer o curso inteiro, e eu vou fazer ela ao vivo, para todo mundo ver. Porque assim as pessoas entendem um pouco. Então, essa é a primeira mentoria que a gente está fazendo. Então, a segunda mentoria que ela tem direito, a gente já vai ter outros dados. Então, a gente precisa de conversar com mais 4 pessoas. Essa aí já te deu a ideia do ensaio. Então, vamos conversar com 4 pessoas. Se todo mundo falar que tem ensaio, é isso mesmo, tá? Aí a gente descreve
todas as regras para o programa de indicação, se vai ser só quando fechar contrato, se vai ser de imediato que fechou o contrato, que dia que a pessoa pode fazer o ensaio da semana. Feita essa regra, você tem HubSpot. É só fazer uma landing page. Para quem não tem e lá está o programa de indicação. A partir do momento que for acontecendo, você pode começar isso numa planilha ou numa tagzinha do seu CRM, por exemplo. Mas está cortando, não entendi nada. Oi? Até onde você escutou? Não, eu não estou conseguindo. Está travado o seu vídeo. Ixi, Maria. Agora travou tudo, eu não ouvi nada que você falou. Então, até onde você ouviu? Eu só ouvi no iníciozinho, você falou que era para mim conversar com mais 4 clientes. Tá, vamos lá. Você vai conversar com mais 4 clientes e aí você vai perguntar o que eles querem. Deixa eles falarem independente do que for, tá? Beleza. Se todos eles falarem algum tipo de ensaio, pergunta que tipo de ensaio. É meio óbvio, pode ser gestante, profissional, mas pergunta, tá? E aí depois você vai construir. Se você tem um HubSpot, por exemplo, você pode usar uma landing page. Se a pessoa não tem uma ferramenta para isso, você pode fazer um PDF no Word mesmo, com as regras do programa. E numa planilha ou no seu próprio CRM com uma tag, você vai gerenciar quantas indicações tiveram daquela pessoa e quantas fecharam. Aí vamos supor que você coloque lá uma regra, se ela fechar um contrato, ela tem direito a um ensaio de estúdio, por exemplo. Se o que ela indicou foram 2 pessoas e fecharam o contrato, ela já consegue ter um ensaio externo. Então, ela pode escolher se ela já resgata aquele ou se ela espera, o que é ótimo, né? Ela indicar mais um para poder ter um ensaio externo. Então, você pode ter esse tipo de degrau, porque estimula a pessoa. Com um só, ela já consegue ganhar alguma coisa, tá? Então, feitas essas regras, a gente começa e aí a gente dispara para todo mundo que já foi cliente. E a partir de agora, todos os noivos que você fechar, você só vai fortalecer esse programa de indicação com aqueles que te derem uma alta avaliação. Não faz sentido você ficar fortalecendo, falando do programa de indicação, se a pessoa, por algum motivo, não te deu lá 9 ou 10 na avaliação NPS, né? O nosso foco realmente é que você avalia muito bem. Que o NPS é fantástico, gente. É uma ferramenta simples que vocês veem. O Booking usa, um monte de site usa. De 0 a 10, você nos indicaria para um profissional, para um amigo ou um parente? Se a pessoa responde 9 ou 10, essa pessoa tem muita chance de te indicar de fato. E às vezes a pessoa esquece que você existe, esquece, não está na sua mente, né? E aí ela está ali no bar, por exemplo. Aí uma pessoa está na mesa com ela, fala, eu vou casar. Então, na hora, ela não vai falar os 20 fornecedores que ela tem, mas vão vir aqueles fornecedores mais frescos na memória dela. E aí, por isso que é importante vocês sempre estarem ativos na memória do seu ex-cliente. Fazerem ações com ele próximo à data que vocês vão fazer bodas, enfim. Eu tenho uma outra fornecedora que ficou com muito receio, mas e se eles já tiverem separado, não estão juntos mais? Gente, ok. A partir daí você vai desativar, né? Não vai abordá-la mais com bodas, enfim, mas assim, não tem como as pessoas adivinharem, tá tudo bem. A gente não pode ficar com esse receio de travar, né? Então, primeiro que a parcela não vai ser da maioria, e segundo que quando isso acontecer, a pessoa também do outro lado, é só ela comunicar e tá tudo bem, a gente não precisa ficar com esse receio. E aí vocês que estão aqui assistindo, né, pelo Estúdio 3, são ex-clientes, já sabem que em breve eles vão lançar vendas por indicação aí, o programinha deles. Então, sim. Verdade. E aí, vocês podem, inclusive, Fabiana, estimular as indicações que vocês fecharam esse ano, por exemplo, sabe? Para a pessoa já sentir um gás. Faz a conta aí, vê se faz sentido com você. Tem que fazer conta, né? Porque vai que 30 pessoas, vocês têm que fazer 30 ensaios com esse tanto de coisa que vocês estão fazendo, não vai dar conta. Mas façam essa conta aí e vejam se vale a pena pegar os fechamentos de contrato esse ano que vieram de alguma indicação. Porque dá aquele gás, sabe? A minha mãe trabalha com coaching e ela aplica o vendas por indicação. Então, a partir do momento que ela encerra aquele ciclo, quando você indica alguém, eu acho, se não me engano, com 2 clientes, você já consegue uma sessão pós-coaching. E às vezes a pessoa esqueceu daquilo e por algum motivo, aí hoje ela mandou um áudio para mim falando, mas olha como é que funciona mesmo. Que ela cobrou a pessoa, falou assim, olha, você tem uma sessão de pós-coaching. Ela falou, nossa, Cleis, como foi antes da pandemia, eu esqueci completamente, mas eu quero muito fazer, eu tô precisando, etc. Essa pessoa vai fazer a sessão com ela, vai reviver toda aquela evolução que ela teve. De novo, ela sai dali fortalecida para
indicar mais. É muito estratégico trabalhar com a indicação, né? Principalmente Uhum. quando a recompensa tem a ver com o seu trabalho. Porque aí você está se incentivando, ele vai consumir o seu trabalho de novo e possivelmente ele vai te contratar depois para um evento menor, e aí você vai seguindo essa linha da indicação mesmo. Então, Isso Fabiana, é porque a pessoa vai ter novas experiências com você, né? E aí você tá sempre na memória dela. exatamente. Exatamente, estar na memória do cliente, do seu, no caso, nosso segmento que é intercorrente, a gente fala ex-cliente, né? Mas o ex-cliente ele pode se tornar cliente de novo, mesmo assim, não é um cliente que se abandona. Sim, Então, olha só, a próxima etapa, então, é você falar com essas 4 pessoas, fazer uma listinha aí de outros itens que talvez elas indiquem, a gente vai conversar sobre isso. A gente já escreve o programa de sim. indicação e manda para todo mundo. Se vocês fizeram um casamento há 10 anos atrás, vocês vão mandar para essa pessoa também. E não fiquem acanhados em relação a isso. Teve um retorno super positivo em que eu mentorei. Teve casamento de 9, 10 anos atrás, da Leté de Decorações, por exemplo, que a noiva voltou. Nossa, Marcela, quanto tempo, tô vendo seu Instagram, como que seu trabalho tá diferente e tal. Então, assim, eu acho que essa relação, ela é contínua mesmo. Não se acanhe em abordar clientes de muito tempo, tá? Travou um pouquinho. Travou um pouco aí? Mas aqui, incrivelmente, os vídeos depois que eu baixo ficam bons. Eles não ficam com essas travas. Parece que eles salvam, sabe? Tudo. Então não tem problema, dá pra gente aproveitar bastante depois. Mas a gente já estava finalizando também, né? Então fica essas tarefas então para nossa próxima mentoria, combinado? Eu não sei, a minha tá com tudo, tá 4G, eu tô no Wi-Fi também. Pode ser minha Aqui internet. trava. Mas olha só, então ficamos combinadas assim, conversem com essas 4 Sim, pessoas que já te indicaram, e aí o próximo processo é a gente definir o programa como um todo para poder divulgar para todo mundo que já casou com você, já foi atendido de alguma forma, tudo bem? combinado. Então tá bom. Obrigada, Fabiana, pela disponibilidade. Manda um abraço aí pro Combinado. Gustavo, Tá pro certo. Lucas, tá bom? Pode deixar que Beijo, eu vou até a fazer o próxima. dever de casa direitinho. Vá sim, que eu vou cobrar. Tchau. Beijo, tchau, um abraço. Hoje a gente travou um pouquinho. Eu acho que foi uma gafe minha, na verdade. Meu Wi-Fi estava desligado, eu estava só com 4G. Aí não dá conta mesmo. Bem, passando para convidar vocês para assistirem aqui o nosso link. Vão olhar lá no nosso bio, tá lá o link. A nossa turma tá aberta do Método Trust, é a última turma desse ano. No Método Trust, vocês vão aprender o cadenciamento de mensagens trocadas com o seu cliente, desde quando ele te pede um orçamento, até o momento que você fecha o contrato, pós-venda, indicação. A gente trabalha exaustivamente esse lead que já está ali, que não tem custo, que está ali para você fazer, que é de ex-cliente, de gente que já chega te pedindo orçamento. Não precisa investir rios de dinheiro em marketing, tráfego pago, nada disso, tá? Então, eu realmente tenho certeza muito desse retorno que o método pode transformar em a empresa de vocês e as nossas turmas, essa última turma desse ano. É um momento que a gente está precisando muito dedicar para essa retomada e a gente fecha essa turma na segunda-feira, meia-noite, ok? 11h59, exatamente. No mais, eu quero hoje, dia do cerimonialista, né, da assessores e cerimonialistas, desejar um ótimo dia para vocês. A Cacau Daiane está aqui. Eu estava esperando no início, Cacau, alguém entrar. Inclusive, a Cacau vai ser a minha aluna, né, de amanhã, que a gente vai fazer a live de amanhã. Ia ser hoje, que era o dia do cerimonialista, mas ela precisou adiar. E aí ia ser muito especial a gente ter um cerimonial no dia, mas tudo bem, né? Acontece, porque a gente tem que ir intercalando aí com as possibilidades, cliente para atender e tudo. Mas eu quero desejar a todos vocês que estão aí, que são assessores cerimoniais, vocês merecem, nunca mereceram tanto, né? Porque esse trabalho que vocês estão fazendo de reagendamento, alguns eventos com 2 reagendamentos, 3 reagendamentos, é outro evento, né, gente? Vocês não estão ganhando por outro evento. Então, realmente, agora a gente conseguiu sentir, né, de fato, a diferença que uma boa assessoria faz na vida de um cliente. Então, eu acho que de tudo a gente tem que olhar o lado positivo. A pandemia não foi fácil para ninguém, mas a gente tem que olhar o lado positivo. Eu acho que os assessores conseguiram perceber a importância do trabalho deles e a forma de educar o cliente para poder ver a importância do seu próprio trabalho. Porque tem muito assessor que se desvaloriza também, né? Então, é muito importante eles entenderem esse assessor que se desvaloriza, que cobra barato, ele está chorando, gente, porque ele está tendo um retrabalho enorme
ganhando muito pouco, perdendo possibilidade de vender outros finais de semana no ano que vem. Então, assim, é muito importante a gente valorizar o nosso trabalho, não deixar que o cliente determine o preço, né, do nosso serviço, porque só a gente sabe o valor que ele tem, né? Então é isso, no mais, muito obrigada. Amanhã a gente tem a Cacau Dayanes, né, Cacau? A gente vai fazer um bate-papo super bacana. Então amanhã às 15 horas, tá? Vai ser muito especial. A Cacau mandou, esse ano o dia está com gostinho especial mesmo, com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. Que vocês estão merecendo muito esse dia, tá? Então tá, beijo e até amanhã.